E agora nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muitos pais: o ronco infantil. E para esclarecer todas as dúvidas, eu gostaria de agradecer a participação do otorrinolaringologista pediátrico, Dr. Rodrigo Sakata. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado e obrigado pelo convite. Então, para começar a nossa conversa, o doutor é otorrinolaringologista pediátrico aqui do São Lucas Hospital Center. E o doutor desenvolve um trabalho muito humano com as crianças e um exemplo disso é o uso, então, do lúdico com os jalecos diferentes. E eu gostaria que o doutor explicasse um pouco mais sobre esse trabalho com as crianças aqui no hospital. O tratar as crianças, a gente tem que trabalhar um pouquinho com essa parte lúdica que você comentou. É diferente de tratar um adulto. O adulto vai lá procurando problema. A criança não sabe por que ela está lá. E se você chega lá, jaleco branco, gravata, tudo alinhadinho, máscara e tal, isso faz com que a criança se assuste também, né? E quando você vai conversando, vai falando com ela do jeitinho dela, vai descobrindo algumas coisinhas que ela gosta, um brinquedinho, uma naninha, às vezes coisas que deixam um ambiente um pouquinho mais confortável para ela, isso na hora do exame clínico e na hora do nosso diagnóstico, do tratamento, fica muito mais fácil. Então a gente prefere trabalhar de uma forma um pouquinho mais diferente. Às vezes a consulta demora um pouquinho mais, às vezes a gente enrola um pouquinho mais, às vezes a gente não consegue examinar tudo, porque também a criança tem as suas particularidades. Às vezes, então, os pais eles acabam vindo outras vezes, mas sempre tentando deixar a criança o mais confortável, o mais à vontade possível. Se sentindo segura, né, doutor? Isso. Porque, como o doutor disse, ele não entende o que está acontecendo. Então, o melhor é garantir essa segurança e esse conforto para a criança. Isso. Doutor, eu gostaria, então, para entrarmos no assunto de ronco infantil, quais são as principais causas? O que é esse ronco infantil? Então, no meu consultório, eu tenho um bonequinho lá que a gente acaba mostrando. As principais causas do ronco infantil, eles têm 3 lugares, basicamente. A parte da frente do nariz, a parte de trás do nariz e a garganta, né? Então, a parte da frente do nariz é geralmente o que a gente consegue tratar mais de forma clínica, principalmente na criança, que são as rinites, as infecções nasosinusais, né, que o pessoal conhece às vezes por sinusite, então aquelas infecçõezinhas da parte da frente, dos seiozinhos da face, uns resfriadinhos, então aquela mudança de temperatura às vezes que congestiona essa parte da frente. A parte de trás é aquela coisa que a gurizada conhece bem como carne esponjosa, que é a adenoide, que é um tecidinho linfóide que fica lá atrás do nariz. E esse tecidinho, ele existe em todas as crianças, mas em algumas vai ocasionar o ronco. E a parte da garganta é a amígdala. Às vezes uma amígdala um pouquinho maior do que o normal pode fazer com que a criança, quando ela deite, e dependendo da posição que ela deite, faça o ronco. O doutor falou agora sobre crianças no modo geral, mas o ronco ele pode acontecer desde o bebezinho até qual idade? Em que momento? Até o idoso. Só que é claro, conforme a idade vai passando, as causas desse ronco vão sendo diferentes. E às vezes, dependendo do que a gente acha em exames físicos, outros exames que a gente acaba pedindo, dependendo do que a gente vê nessas avaliações, o tratamento também muda. Então, na parte da criança, a gente tem muito tratamento clínico, a gente tem muito tratamento cirúrgico. Na parte do paciente mais jovem, assim, a gente continua tendo algumas cirurgias que podem melhorar isso. E no paciente mais idoso, a utilização de alguns equipamentos visando tanto o ronco quanto a apneia, a gente começa a ter um pouquinho mais de... Me ajuda aqui. São tratamentos diferentes para as idades, né, doutor? Isso mesmo. Doutor, quais são os sinais que os pais podem observar, então, além do barulhinho, do ruído do ronco nas crianças? Então, assim, algumas coisas que podem acontecer na criança que ronca, e aquela criança que ronca toda noite, ela pode perder um pouquinho de urina durante a noite, isso a gente chama de enurese noturna, é um sinalzinho que a gente precisa ficar bem atento, ou aquela criança assim, ele desfraldou, mas voltou a fazer xixi na cama, pode ter algum motivo do sono. A parte da criança ter muitos despertares, aquela criança que acorda 3, 4, 5, 6, 10 vezes à noite, sem nenhum motivo, então não precisa fazer xixi, né, não foi mamar. Então alguma causa existe para que a criança comece a despertar.
Uma outra coisa que a gente pode observar durante o dia é a agitação motora. Então, diferente do adulto, aquele adulto que não dorme bem, geralmente é um adulto que durante o dia ele tem uma sonolência diurna que a gente fala. É aquele cara que encosta num lugarzinho e dorme, né? Então ele encosta e dorme. Então é um cara sempre muito cansado. A criança não. A criança geralmente é uma criança bem agitada. É aquela criança que às vezes na escola os professores falam assim, ó, ele não consegue ficar parado. Toda hora tá conversando, toda hora tá assim, toda hora tá assado. Claro, tem outras causas, mas uma delas pode ser a parte do sono ruim. Por quê? Porque a criança, ela quer brincar. A criança quer brincar. Então, quando ela senta na mesinha dela, tá fazendo a liçãozinha que a prof pediu, e ela começa a ter um pouquinho de sono, ela agita. Então, algumas coisas que a gente pode observar. Outra coisa também que a gente observa bastante é aquela criança com a respiração pela boca. Né? Também é um dos sinais que a gente pode ver naquela criança roncadora. Certo. E, doutor, quais são as complicações a longo prazo de não se tratar corretamente, então, esse ronco infantil? Então, esse ronco infantil, ele acaba influenciando tanto no desenvolvimento, no crescimento da criança, né, quanto no desenvolvimento, principalmente da região crânio-facial. Então, aquela criança que ronca, geralmente é aquela criança que respira mais um pouquinho pela boca, né? E respirando mais pela boca, ela vai fazendo o palato dela ficando um pouquinho mais alto, o queixinho dela indo um pouquinho mais para trás, então a mordida dela vai mudando. Então, a gente acaba tendo alguns probleminhas no desenvolvimento crânio-facial e também no desenvolvimento da criança como um todo, porque o sono é muito importante. Certo. Doutor, qual seria a idade ideal, então, para fazer um primeiro acompanhamento, assim que os pais perceberam os sintomas? Olha, eu recebo pacientes que roncam desde os 15 a 20 dias. Agora é claro, são causas diferentes, tratamentos diferentes. Mas notou que a criança começou com uma respiraçãozinha mais ruidosa, viu que a criança está mais agitadinha no sono, é o momento de procurar. Não tem muita idade, assim. A dúvida dos pais é o início da nossa jornada, sim. Doutor, a alimentação, o estilo de vida, ele pode influenciar também nessa qualidade do sono e no ronco? Pode, porque a gente sabe que tem muitos alimentos que acabam tendo sintomas inflamatórios. E esses sintomas inflamatórios como um todo, eles realmente prejudicam a mucosa sinusal, sendo uma das causas de ronco. Tanto que no consultório tem vezes que a gente até divide pacientes com nutrólogos de criança, às vezes com alergistas, trabalhando nessa parte, a gente tem um resultado bem legal. Doutor, poderia dar exemplo de alguns alimentos que são... O glúten, a lactose, é claro que sempre passando por um profissional especializado né? nessa área. Certo. Né? E no caso da criança é muito mais delicado, porque eles têm um paladar diferenciado também, então o tratamento tem que ser acompanhado com mais cuidado, né, doutor? Sempre. Porque às vezes o paciente nem é alérgico e aí a gente tira a alimentação dele e ele começa a ter alguns sintomas que vão prejudicar ele lá para frente. O doutor falou anteriormente sobre a apneia do sono e também sobre o ronco. Quais são as diferenças entre um e outro nas crianças? Na verdade, é tudo em conjunto, né? O ronco é uma vibração do ar passando pela via aérea. E a apneia é uma parada da respiração. Geralmente o ronco, ele é um sinal que a gente tem que começar a pensar em apneia, né? Então eles existem conjuntamente na maioria das vezes. E a apneia, assim, é aquela criança que ela ronca e depois ela fica um tempinho parada, para de respirar e depois volta a roncar de novo, né? Essa apneia a gente tem uns numerozinhos mágicos lá, que quando a gente vai fazer exame, a gente avalia, mas se o pai perceber que a criança durante o sono tem começado a parar de respirar, fazendo umas pausas respiratórias, é um sinal bem importante de vir procurar a gente. Certo. Doutor, algumas crianças já dormem em quartos separados dos pais. Como que os pais podem fazer essa identificação desse ronco nessa parte de divisão dos quartos também? Quando tem irmãozinho, bota o irmãozinho junto, que geralmente ele reclama. Ajuda. Mas é legal, às vezes, a cada 2, 3 meses, os pais dormirem com as crianças. Às vezes, bota um colchãozinho no chão, na caminha dela, no quartinho dela, para a gente chegar
a mais normalidade do soninho dela. Por quê? Porque daí os pais conseguem observar. Porque que nem você falou, se o pai está no quarto deles e a criancinha está lá no outro, a gente não consegue escutar e a gente não consegue ver isso. Tanto que no começo do ano, depois das férias de julho e depois das férias de dezembro, janeiro, é uma época bem legal que os pais acabam vindo em grande número por causa disso. Porque daí tiraram férias, foram viajar, dormiram no mesmo quarto e falaram assim, meu filho parece um tratorzinho, sabe? E acaba assustando, né? Porque a gente ouve muito falar do ronco em adulto, mas o ronco em criança é algo diferente de ser visto, né, doutor? Isso. E assusta, né? Assusta os pais. Assusta. Já surge uma preocupação se tem algo a mais. Doutor, gostaria que o doutor explicasse quais são os exames e as avaliações que são feitas no consultório para, então, identificar esses distúrbios de sono, distúrbios respiratórios. Então, na verdade, é tudo um exame mais físico que a gente fala. Então, a inspeção oral, para a gente ver o que tem naquela cavidade, tamanho de amígdala, um palato mais alto, mais baixo. Então, são algumas coisas que a gente consegue ver na cavidade oral. A cavidade nasosinusal, que a gente consegue tanto olhar de forma direta, quanto o padrão ouro, que é para ver a carninha esponjosa lá, que seria a nasofibroscopia, que é um exame que a gente faz em consultório, que é uma câmerazinha bem fininha que a gente vai até lá atrás e a gente consegue ver toda essa cavidade da criança. Mas, basicamente, é o exame físico mesmo. Físico, certo. E no caso dos tratamentos, o doutor comentou sobre a cirurgia, mas ela é indicada a todos os casos? Ou quais são os outros tratamentos que também são utilizados? Então, voltando lá no começo, então a gente tem 3 causas principais, assim, de ronco em criança. Da parte da frente, a gente consegue trabalhar muito de forma clínica. Então, tratando aquela rinite, orientando alguns cuidados ambientais, né? Aquela criança que tá resfriadinha ou que tá com uma infecção, fazer o tratamento adequado. Às vezes, aquela criança que tá tendo muita repetição, às vezes, semana sim, semana não, tá no consultório por causa dos resfriadinhos, às vezes afastar ela, às vezes um pouquinho do contato social, para ver se ela dá uma melhorada. Então, nessa parte da frente, a gente tem bastante coisa para fazer de forma clínica antes da gente pensar em outra coisa. E na parte de trás do narizinho, que seria adenoide, dependendo do tamanho da adenoide, ou às vezes de alguns outros sintomas, a gente procura tirar ela, né? A adenoide é uma coisa que está ali para nos proteger, mas quando ela começa a atrapalhar na parte do soninho da criança ou na parte respiratória, acaba levando muito problema para um tratamento mais, né? Mais tranquilo, assim, que a gente consegue fazer de uma forma, que é uma cirurgia relativamente simples, né, de baixo risco que a gente fala, e que vai trazer uma qualidade de vida da criança absurda, assim. E da parte da amígdala, aquele negócio, viu? Tem alguns sintomas que diferenciam, mas você viu que aquela amígdala é muito grande, e aquela criança que não está dormindo direito, né, também é uma situação em que a gente pensa em tirar. É claro que tudo tem idade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a adenoide a gente tirou, ela volta a crescer? Volta, tá? Ela cresce até os 14 anos, ela pode voltar a atrapalhar? Difícil, mas pode voltar. Mas ela vai estar ali para proteger, porque a adenoide é a primeira proteção do nariz. Da garganta, não. Você tirou a amígdala, ela não cresce mais. Então, aquela primeira proteção, a gente não vai ter mais. É um grande problema? Depende, tá? Se estiver atrapalhando, né, risco-benefício. Certo. E tem uma idade, doutor, que é mais recomendado para fazer essas cirurgias? A gente gosta de fazer de criança grande, né? Uns 7, 8 anos. Quando a gente vai olhar em livro, a gente coloca entre 7 e 8 anos. Né? Mais ou menos é aquela idadezinha de livro, né? Só que a gente sabe que os livros quando chegam para nós, já estão um pouquinho mais velhos. Hoje a gente vê em consultório uma média de idade do meu consultório, né? Às vezes dos outros otorrinos pode ser mais ou menos assim também. E uma média de idade de quando eu fazia residência lá em Curitiba, de 2 a 3 anos, assim, 2 a 4. Assim, 2 mais aquela adenoidezinha, tal, e a partir dos 3, assim, às vezes a adenoide e a amígdala, sabe? Mas tem mais ou menos essa faixa etária, de média. Certo. E doutor, qual é o preparo que essa criança precisa ter para chegar e fazer a cirurgia? Então, o doutor faz as cirurgias aqui no São Lucas Hospital Center, e tem um certo preparo para fazer essa cirurgia? Tem, porque
A parte lúdica, ela é no consultório, mas ela tem que ser no centro cirúrgico. E graças a Deus aqui a gurizada é sensacional, né? Eles entram na brincadeira com a gente consegue levar a criança no embalo, assim. Mas o preparo da criança começa no consultório, né? Então a gente começa a tratar, a gente começa a conversar, né? É claro que os pais, a gente conversa às vezes um pouquinho mais com os pais com relação a isso, mas quando a criança chega lá no nosso consultório e a gente vai para um procedimento cirúrgico, a gente vai explicar passo a passo do que vai acontecer com ela. Por quê? Porque senão você ganha uma inimizade ali por um bom tempo. Porque às vezes assim, a criança vai chegar aqui, aí vai me ver, às vezes ela vai sorrir, às vezes ela vai chorar, e ela vai falar assim, putz, tava tudo bem, tava com a minha mãe, tava com meu pai, aí esse japonês me levou lá para trás e me sacaneou, tô voltando com dor. Ela pensa isso. Então a gente explica certinho, da forma dela, de forma lúdica. Cada criança, de 2 a 3 anos é um jeito de falar, de 4 a 5 anos é outro jeito de falar, e assim vai indo. Mas você falar do jeitinho que ela entenda. Ela saber que, vamos tirar a adenoide e a amígdala dela. Então, você vai chegar lá, vai fazer um cheirinho. Eu falo um cheirinho, mas depois eu falo para os pais que é anestesia geral, tá? Senão os anestesistas ficam bravos. Faz um cheirinho, vai soprar um balão, aí você vai soprar um balão, esse balão vai explodir, aí depois você vai dormir e a mamãe vai chegar lá. Enquanto você estiver dormindo, aí conversa com ela. Vai tirar as bolinhas. Uma bolinha aqui, uma bolinha colar. Explica a cirurgia para a criança. O que é tirar a bolinha? Tirar a bolinha lá da adenoidezinha, a gente vai pegar uma raspinha, vamos puxar a pinguelinha e vai raspar lá essa carninha esponjosa. No consultório a gente tem os negocinhos. E da amígdala, eu sempre falo assim, você já comeu um ovo cozido? Então, o ovo cozido é que nem a amígdala, é isso que a gente vai fazer. Pede para a mamãe cozinhar. Então vai ter a casca do ovo e o ovo. Entre a casca e o ovo vai ter uma pelezinha. Você acha aquela pelezinha e faz isso daqui. É assim que a gente vai fazer. E é claro, explicar para ele que depois vai sentir às vezes um pouquinho de desconforto, né? Que vai sim ter alguma coisa, porque a criança um pouquinho maior ela não quer ter acesso, né? Eu sempre falo assim, vai ter uma minhoquinha. E aqui as agulhas elas não tem agulha, né? Então fica uma minhoquinha. Quando tira a minhoquinha, a criança fala assim, não, você falou a verdade. E no final a gente dá as bolinhas para eles, né? Então eles vão com as bolinhas para casa e tá tudo certo. Sempre muito preparado para que a criança ganhe essa confiança e tenha confiança no trabalho e que tenha uma recuperação melhor, né, doutor? Isso. Como que é essa recuperação desse tipo de procedimento? Varia muito de criança para criança. No meu consultório a gente trabalha muito com gêmeos. É bem legal isso. E sempre assim, no pós-operatório, quando a gente vai dar alta, o mesmo procedimento, a mesma técnica, o mesmo material, a mesma equipe, tudo igualzinho, tem sempre um que tá às vezes com a mãe ali mais amuadinho, mais choroso, e tem outro que o pai tá correndo atrás destruindo o hospital, né? Que as gurias estão ligando assim, vem dar alta porque tá tenso aqui. E o pós-operatório também é assim. Tem aquelas crianças que têm um limiar de dor um pouquinho mais baixo e tem outras crianças que têm um limiar um pouquinho mais alto. E isso vai fazer com que seja um pós-operatório às vezes um pouquinho mais chatinho, mais doloroso, né? A criança um pouquinho mais amuada. Isso traz sim uma preocupação para os pais. Da outra parte, onde a criança não sente muita dor, também traz preocupação para os pais. Porque, diferente de um adulto, que você pode falar para ele assim, vai lá e descansa pelo menos uma semana, a criança que está sem dor nenhuma, ela brinca o tempo inteiro. E aí os pais, eles ficam cientes que ela precisa descansar, que ela não pode ficar fazendo muita correria, porque podem acontecer algumas complicações. Então, tanto a criança mais amuadinha quanto a criança mais ativa, ela traz uma preocupação para os pais. Mas isso a gente consegue resolver bem, conversando com eles, e claro, o telefone tá sempre com eles. Sim, então, de manhã e de tarde, se precisar me ligar, eles me ligam, de noite e de madrugada também não tem problema, e a gente vai conduzindo essas primeiras 2 semanas, que geralmente são as 2 semanas um pouquinho mais críticas, sempre da junto melhor forma e com acompanhamento, sempre de olho no que está acontecendo com essa criança, né, doutor? E no caso dos pais, existem medidas preventivas que os pais podem tomar desde bebezinho para o cuidado e qualidade do ronco e do sono do bebê? Sempre tratar as causas. Então, a criança que está respirando mal, ela tem uma causa. Se a gente for procurar essa causa, a gente vai conseguir tratar. Tratando isso, a gente consegue, em uma grande parte das vezes, fazer com que essa criança melhore. Né? Tem uma qualidade de vida. Isso, uma qualidade de vida muito melhor.
qualidade respiratória, qualidade de crescimento, desenvolvimento, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é a criança, durante o sono, ela desenvolve, né? Então, assim, é muito importante que a criança durma bem, porque é uma criança que não dorme bem, ela não desenvolve de forma correta. Pode chegar até lá aonde a genética dela vai... Isso, é esperado. Mas ela pode, às vezes, patinar um pouco a mais por causa dessa parte respiratória, por causa desse sono ruim, né? Um exemplo que eu dou sempre em consultório é assim, eu não sei se tua avó, tua nona, tal, falava assim, ó, vai dormir senão não cresce. Sim. É verdade, né? Se você não dorme, você não libera o hormônio do crescimento e você não vai crescer, né? É claro que tem a parte de genética, né? Também. Né? Tem essa parte. Eu dormi muito bem, mas o desenvolvimento da criança depende muito do soninho dela. Certo, e criança também pede uma certa rotina, um certo cuidado, né, doutor? Uhum. Doutor, eu gostaria então de agradecer a sua participação no São Lucas 24 Horas. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa para falar sobre saúde. Me convidem sempre. Muito obrigado pelo convite.